Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Depois de muito tempo, né, que estou eu de novo para trazer para vocês aqui essa aula que eu já estava prometendo há um tempo, só que devido a alguns contratempos aí, certo, tive que demorar mais um pouco para poder postar. Mas aqui vai, né, vamos iniciar aqui nosso estudo sobre a função afim, né, entender o que ela é, tá bom? Como ela é representada e quais suas características básicas que dão a ela a sua essência, certo? A essência da função afim. Ela é uma função de números reais e números reais, né? O domínio é os números reais, ou seja, os valores de x vão ser qualquer número real, inclusive o zero, certo? E o contradomínio dela também são números reais, ou seja, os valores que a função vai obter também pode ser qualquer um, qualquer valor real, tá bom? Inclusive o zero. Essa função ela leva x à seguinte lei de formação. F de x igual a x mais b, certo? Com a e b pertencentes aos reais, ou seja, o valor de a, que é esse número aqui que multiplica x, e o valor de b, que é o número somado, né? Eles dois vão ser números reais, certo? Pode ser qualquer número real, inclusive o zero, beleza? Para todo x pertencente aos reais, tá bom? Então ela vai levar x, a f de x igual a x mais b, com a e b reais, para todo x real, certo? Então quando a gente estuda função afim, a gente vai ter aí a função trabalhando com todos os valores de x, tá bom? Todos os valores dos números reais para x, no caso, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Alguns exemplos. Vamos lá, g de x é igual a menos 3x mais 1. Nesse caso, gente, quem é A e quem é B, né? Vamos lá. Lembrando, A vai ser a constante que multiplica x, né? Nesse caso, quem é que está multiplicando x aqui? É menos 3, né, vezes x. Então, quem multiplica x é menos 3. Ou seja, nessa função g, o valor de A é menos 3. Ok? E o valor de B? O valor de B é o valor somado ao x, certo? É o valor que multiplica x elevado a zero, ou seja, que multiplica 1. Né? Qualquer número elevado a zero é 1. É como se aqui tivesse 1, né, mais 1 vezes x elevado a zero. E aqui é menos 3 vezes x elevado a 1, certo? É um polinômio, né? Menos 3 vezes x elevado a 1, mais 1 vezes x elevado a zero. Só que x elevado a zero, assim como qualquer número elevado a zero, vai dar 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Aí por isso que a gente não escreve o x elevado a zero. Tá bom, gente? Por que isso? Porque a função afim, ela é uma função que também é chamada de função polinomial do primeiro grau, certo? Esse nome aqui, ó. Função polinomial do primeiro grau. Certo? Por que função polinomial do primeiro grau? Porque a lei de formação dela, a vezes x mais b, é um polinômio de primeiro grau. O que é um polinômio de primeiro grau? É aquele polinômio no qual a variável dele vai ser o maior grau a qual a variável é elevada é 1. Certo? A estrutura aqui é ax mais b, né? Se a gente for olhar pelo lado do polinômio de primeiro grau, é a vezes x elevado a 1 mais b vezes x elevado a 0, certo? Só que x elevado a 0 dá 1, né? Então é b vezes x elevado a 0, ou seja, é b vezes 1, né? E quem é x elevado a 1? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então x elevado a 1 é x. Então vai ficar a vezes x elevado a 1 é x, né? E b vezes x elevado a 0. Quem é x elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então b vezes 1 fica mais b. Então está aqui o nosso polinômio de primeiro grau, ax mais b, certo, gente? Essa é a estrutura que caracteriza a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, tá bom? O polinômio de primeiro grau como lei de formação, ok? Então, gente, aqui, né? A gente já descobriu nessa função g de x que a é menos 3, porque ele está multiplicando x elevado a 1. E quem é que está multiplicando 1 aqui? É 1,
certo? 1 vezes 1, no caso, né? Então, que é o nosso B, tá bom? É 1. Que outra forma aqui é chamado esses valores, né? A e B também são chamados. A é chamado de coeficiente angular, certo? E B é chamado de coeficiente linear. Beleza, gente? Por que isso, né? Porque, vê só, quando a gente traça o gráfico da função afim, a gente vai obter uma reta, né, no plano cartesiano, e essa reta ela vai estabelecer um ângulo com relação ao eixo x. Esse ângulo, quanto maior for o valor de A, né, o módulo de A, maior vai ser esse ângulo, certo? No caso, quando A vai ficando maior, esse ângulo vai aumentando, certo? A reta vai ficando mais e mais inclinada, ok? Coeficiente angular. E o coeficiente linear? O coeficiente linear é o seguinte, porque B ele indica o valor inicial. Então B também é chamado de valor inicial da função afim, certo? Vocês vão ver isso também, valor inicial. Por que valor inicial? Porque quando x é zero, ou seja, no valor inicial da função, esse valor vai ser B, certo? Isso aí a gente vai ver mais para frente também. Vou dar alguns exemplos a vocês aqui, certo? Deixa eu apagar aqui toda essa anotação, rapidinho, né? Vou apagar aqui. Ligeirinho para a gente não perder muito tempo. Ok? Então, gente, vê só. Vou dar um exemplo aqui de função afim para vocês. N de x é igual a 2x mais 4, certo? É igual a 2x mais 4. Quem é o valor de A aqui? Né? A, quem multiplica x é 2, então A é 2. Né? E B? B é quem multiplica 1. Aqui é 4, né? 4 vezes 1, 4. Então B é 4. Fiquem ligados nisso aí, gente. Coeficiente angular é 2, coeficiente linear é 4. Certo? Lembrando que isso aqui são exemplos. Certo? Para não dizer, professor, toda função afim é assim, não. Porque tem gente que pergunta isso. Mas que eu estou dando exemplos sobre as funções afins, certo, gente? Vamos lá, t de x é igual a menos 4x. Quem é A aqui, gente? Bom, quem multiplica x é menos 4, né? Menos 4x é menos 4 vezes x. Então o A é menos 4. Aí vai para cá, ó, menos 4. E o B? Quem é o B? O B não está aparecendo aí, né? Gente, se o B não aparece, a gente pode deduzir que isso aqui seja menos 4x mais 0, né? Só que esse mais 0 está aqui oculto, né? Menos 4x mais 0. Se tivesse um mais 0 aqui, o B seria 0, certo? Por que não está? Porque quando é mais 0, simplesmente é o elemento neutro da adição, né? Quando você soma com 0, o resultado é o mesmo. Então, o B aqui, como não aparece na estrutura algébrica, a gente supõe que é 0, certo, gente? Outro exemplo aí, então preste atenção nisso, tá bom? Quando a função aparece sem o B, tá bom? É porque o B é 0. E outra coisa, essas funções onde o B é 0 são chamadas funções lineares, certo? Função linear. Por que função linear? O B é 0, então qual é o valor inicial dela? 0. Quando x é 0, vamos lá, vamos calcular aqui t de 0, né? Vamos calcular quando x é 0. T de 0 é menos 4 vezes 0. Quem é o valor inicial aqui? Menos 4 vezes 0, 0. Ou seja, quando x é 0, o valor da função é 0. Então essa é uma característica da função linear. Tá bom? Não que toda função que x é 0, a função é 0 vai ser linear. Mas que a função linear tem essa característica. Quando x é 0, o valor inicial dela é 0. Tá bom? O valor inicial da função, gente, vai ser quando? Quando x é 0. Certo? Então, na hora que x é 0, ali é o valor inicial da função. E na função linear, esse valor é 0. Tá bom? Lembrando que a gente na função sempre tem o quê? O valor de x e o valor da função, né? É aquele par ordenado, tá bom? Nesse caso aqui seria, né? X é 0, a função é 0. O ponto 0, 0. Ele existe e pertence à função linear. Toda função linear
esse ponto aqui pertence a toda função linear, certo? O ponto 0, 0. Que a gente vai ver lá no gráfico, tá bom? Outro exemplo aqui, gente, ó. É f de x igual a 3, por exemplo. Você pergunta, gente, professor, cadê o x? Né? Aqui só tem 3, mas não tem x. O que é que aconteceu, gente? 3 aqui, é como se a gente pegasse aqui, por exemplo, e fizesse 3 mais 0 vezes x. Ah, agora eu sei quem é A. 0 vezes x dá quanto? Dá 0, porque 0 multiplicado por qualquer número é 0. Só que aí 0 vezes x vai dar 0. Então por isso que ele não apareceu, por isso que a função está assim. Ó. Então quem é meu A aqui? Quem é que está multiplicando x? Se x não aparece, quem multiplicou ele foi 0. Porque quando a gente multiplica por 0, a gente anula essa variável, né? Então, o meu A aqui nesse caso, o meu coeficiente angular é 0, né? E o B é quem está multiplicando 1. 3 vezes 1. Então o B é 3. Ok, gente? Então, prestem bem atenção nisso aí. O que é coeficiente angular, coeficiente linear, né? A e B, tá bom? Coeficiente angular é quem multiplica x, coeficiente linear é quem multiplica 1, tá bom? A multiplica x, B multiplica 1. Fiquem ligados nisso aí, gente. Vamos continuar aqui com mais um exemplo agora. Q de x, vamos lá. Q de x é igual a raiz de 2x menos 4. Gente, quem é A aqui? É muito fácil. Quem está multiplicando x? Raiz de 2. Logo, A é raiz de 2. E B? Né? Aqui, menos 4. Professor, mas B não é quem faz mais? Mas quando tem menos 4 aqui, é como se eu tivesse mais menos 4. Tá bom? Então, quando tem um menos, aí eu vou saber que B aqui é menos 4. Tá bom? Menos 4. Se tivesse mais 4, aí B seria 4. Mas como tem menos, é porque eu estou somando com negativo. Lembra que quando a gente faz mais menos 4, mais com menos dá menos, né? Então, aqui é simplesmente uma simplificação, tá bom? Então, quem é o B aqui? Quem está somando com x, né? No caso, quem está multiplicando 1, menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, certo? Esse é o valor de B. Quem multiplica x é raiz de 2, que é o A. Quem multiplica 1 é menos 4, que é o B, tá bom? Dessa forma aqui a gente tem as constantes do nosso polinômio de primeiro grau, da função. Tá bom, gente? Então são duas constantes que a função afim vai ter, né? A constante A e a constante B. Vocês têm que se ligar nisso porque são essas constantes que determinam o comportamento da função. Tá bom? Agora vê só. Vou apagar aqui nessa anotação para mostrar a vocês o conceito de zero da função. Certo? Porque aproveitar logo, né, para a gente poder entender bem aqui todas as partes, né, do nosso estudo, ficar bem inteirado. Ó. Zero da função afim. Gente, o que é zero da função afim? Né? Ou o quê? Raiz. Então, se alguém disser, determine a raiz da função, determine o zero da função, é a mesma coisa. Certo, gente? É a mesma coisa. Como é que a gente determina o zero da função afim? O zero da função afim vai ser isso aqui, gente. Ó. A gente tem uma função f, o f de x igual a menos 3x, vamos dizer, não, perdão, gente. Deixa eu dar a forma geral, tá bom? Toda função afim vai ser ax mais b, né? Como é que é o zero da função afim? Gente, o zero da função afim é um caso que é o momento que a função tem o valor zero, certo? Então, ó, f de x é igual a x mais b, certo? No momento do zero da função afim vai acontecer isso, ó, f de x é igual a zero. Se f de x é zero, então ax mais b dá zero, né? F de x não é ax mais b, e nesse momento aqui f de x deu zero, né? É aquele momento do gráfico que a função atinge o zero. Às vezes ela está negativa, aí sobe, aí, pô, ficou nula, ficou zero, certo? Nesse momentinho ali é o que a gente chama de zero da função. Quando é que a função atinge o valor zero? Né? Aí, essa é a questão que a gente tenta resolver com o zero da função. Nesse caso, quando f de x é zero, a gente pega ó, a
a lei de formação, né? Ó, f de x é zero se somente se ax mais b resultar em zero, né? Porque ax mais b não resulta em f de x. Se f de x é zero, então ax mais b resultou em zero. Dá um exemplo aqui a vocês, gente, ó. Como é que eu vou determinar? Aqui, ó, vamos lá. Função g de x é igual a 2x menos 4. Determinar o zero da função afim, da função g de x. G de x é zero, né? Vamos botar aqui, g de x é zero. Aí esse zero vai ser o quê? O valor de x para que a função assuma o valor zero. Tá bom? O zero é isso aí, gente. É determinar o valor de x para que a função obtenha o valor zero. Se g de x é zero, então 2x menos 4 resultou em zero, né? Então 2x menos 4 resultou em zero. Isso é a primeira premissa que a gente tem para resolver o zero da função. Assumir que a função resultou em zero. Aí como é que eu resolvo isso? Ó? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Então eu preciso usar as propriedades da igualdade aqui para resolver. Né? 2x menos 4. Eu quero aqui tirar esse menos 4, eu faço o quê? Adiciono um mais 4 aqui, adiciono um mais 4 lá. Né? Mais 4 e mais 4, vai anular aqui e lá vai ficar 2x é igual a 0 mais 4, 4. Aqui vai mais 4 menos 4, anula. Eu botei o mais 4 já para anular esse menos 4, certo? É uma ferramenta aí da lei do corte da adição, tá bom? 2x é igual a 4. O que é que eu preciso anular agora? Porque eu tenho que isolar o x, então esse 2 tem que sair daqui. 2 vezes x, como é que eu anulo esse 2? Dividindo por 2. Já que ele está multiplicando, eu tenho que fazer o inverso, dividir por ele, que aí eu vou cortar ele. Multipliquei por 2, aí eu pego, ó, divido por 2. Se eu dividir aqui, tem que dividir lá também, né? 2x dividido por 2, corta, vai ficar só x. 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, aqui ficou só x, que era 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, gente, qual é o zero da função g? É exatamente quando x é 2. Tá bom? Quando é que 2x menos 4 vai dar zero, né? G de x dá zero aqui. Quando é que g de x dá zero? Quando x for 2. Tá bom? Ou seja, g de 2 é zero. Tá bom? Na função g, né? Aqui que a gente deu o exemplo. Quando o x tem um valor 2, a função vai ter o valor zero. Ok, gente? Então, o conceito de zero da função é esse aí, tá bom? Pronto, vou dar uma espiadinha aqui para ver se dá para gravar mais um pouquinho. Vou dar mais um exemplo para facilitar mais para vocês, tá bom? Gosto de dar bastante exemplo porque aí quem não entendeu um vai entendendo o outro e aí a gente vai aprendendo assim, né? Vamos calcular o zero dessa função aqui, ó. Função t de x é igual a 1,5x mais 3,5. Tá bom? Quem é o zero, né? Vamos calcular o zero dela. O zero da função é o quê? O valor de x para que a função dê zero, né? Então, para t de x dar zero, quem tem que ser x? Então, calcular o zero, a gente tem que assumir que t de x é zero, tá bom? O valor da função deu zero. Aí, a partir disso, a gente vai dizer, se a função deu zero, então, 1,5x mais 3,5 deu zero. Né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1,5x mais 3,5 igualar a zero. Né? Mesmo procedimento, gente, ó, isolar x. A nossa missão é isolar a incógnita para que a gente saiba quem é ela, certo? A gente precisa isolar ela para descobrir quem é ela. Então, para isolar, primeiro vamos tirar esse termo aqui, mais 3,5. Né? Mais 3,5, para ser cancelado, tem que ter menos 3,5, né? Menos 3,5 aqui, e menos 3,5 do outro lado. Sempre a balança ela é o quê? Um espelho. O que você faz de um lado tem que aparecer do outro lado. A balança não, a igualdade, certo? A igualdade ela é uma balança que os pratos têm que estar sempre equilibrados. Então lembre-se disso quando for fazer a lei do corte. Menos 3,5 mais 3,5, corta, né? Vai ficar só 1,5x. 1,5x é igual a 0 menos 3,5 menos 3,5. Certo, gente? Agora eu preciso anular 1,5, né? 1,5 vezes x. Para anular um número que multiplica, eu tenho que dividir por ele, né? Porque dividir é o inverso de multiplicar. Então, se eu faço o inverso, eu vou estar invertendo o efeito dele aqui e vou estar cortando ele. Se eu dividir de um lado, tem que dividir lá também, ó. 1,5 dividido por 1,5 dividido por 1,5, né? Aqui eu corto, porque multiplicou e dividiu, não fez nada.
x é igual a 3,5 dividido por 1,5, né? No caso, menos 3,5 dividido por 1,5. Quanto é que vai dar isso, gente? Aqui, né, vai dar menos, né, porque divisão, aqui no caso, a fração é negativa, no caso, né? 3,5 dividido por 1,5, que vai dar 2,3, 3 e por aí vai, tá bom? 2,33333 e é uma dízima periódica. Esse é o valor de x, gente, tá bom? Menos 2,333 é o valor de x para que t de x seja zero. Entendam, gente? Entendam? Que é o zero da função. É o valor de x para que a função atinja o valor zero. Certo? Toda função tem um momento que a função afim, exclusivamente, ela vai ter um momento que ela vai atingir o valor zero. Tá bom? Para que isso aconteça, x tem que ter um valorzinho específico lá. Já que o valor da função é dado em função de x. Lembrando disso, do conceito de função. Por que chama função? Porque é um valor dado em função de outro. Então, se a função deu zero, o que foi que x valeu? Qual foi o valor de x para que a função fosse o valor zero, certo? Então é isso aí, gente. O conceito de zero da função é esse. É o valor de x para que a função assuma o valor zero. Tá bom? Entendam isso. Todas as funções que a gente for estudar, para determinar o zero, a gente vai ter que fazer essa forma. A gente vai ter que igualar a lei de formação da função a zero, para assim poder determinar quem é o valor de x nesse caso. Tá bom? Ou a raiz da função. O zero da função, a raiz da função, certo? Função do primeiro grau tem uma raiz só. Qual é a raiz da função t de x? Menos 2,33333, certo? Então, é dessa maneira que a gente faz. Que a gente descobre a raiz ou o zero, tá bom? Zero e raiz é a mesma coisa. Ok, gente? Até a próxima aula. Valeu. Obrigado por assistir. Se gostou, dá o like. Se gostou também, se inscreve no canal aí. Dá uma força aí ao professor, tá bom? E comenta com seu nome, turma. Lembre, gente, tá bom? Mesmo que eu esteja explicando aqui, quem vai aprender é você. Então corra atrás. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.